le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados, de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. E vamos bem. Vamos melhor do que pensávamos. Muito bem, começamos a gravar aqui esta vergonha mundial, que é a vinda de Nicolás Maduro ao Brasil. Não poderia deixar de fazer um vídeo a esse respeito, porque é uma das coisas que mais me enojam. Ultimamente, assim, muitas coisas me enojam na política, mas essa daqui, olha, bateu assim lá dentro, cara. Assim, sabe aquela... eu costumo pensar aqui, até falando com algumas pessoas, que vomitar é a atitude mais digna que a gente tem hoje no Brasil. Nós, trabalhadores, aí, não podemos fazer muita coisa para lutar contra isso. A gente fica indignado, a gente reclama, a gente, enfim, né, tem a nossa atitude democrática deliberativa, mas tem momentos que a única forma de demonstrar indignação é você simplesmente vomitar, né? Vomitar. E é isso que eu sinto quando vejo uma situação como essa. Mas, antes de falar a respeito de tudo isso, inclusive reagindo aqui a figurões do governo que defendem até, pasmem, até a vinda de Nicolás Maduro ao Brasil. Vamos começar vendo esse vídeo que é a chegada dele, né? Vamos lá. Nicolás Maduro a la ciudad de Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, en el contexto de una visita oficial al gigante suramericano. El amor venceu. Meu espanhol não é muito bom, não, mas o amor venceu. Né? O amor venceu. E aí, como é uma linguagem do George Orwell, né? Quando eles falam o amor venceu, significa, traduzindo, a burrice venceu. A crise da ignorância se instalou no Brasil. Os canalhas venceram. A elite porca comemora. É basicamente isso. E o Nicolás Maduro é tido como uma grande liderança mundial. O mesmo Nicolás Maduro, que está sendo caçado pelos Estados Unidos, pelo menos é uma notícia de 2020, né? Estados Unidos oferecem recompensa de 15 milhões de dólares por Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico. Vocês querem uma dica, pessoal, aí da CIA, do FBI, sei lá, dos caralho 4? Ó, ele tá no Brasil, gente, ele tá lá em Brasília, tá? Vamos continuar assistindo aqui. Como parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas desde la llegada al poder del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei esse nome, pelo amor de Deus, senão aí eu vou vomitar de vez. Eu tô me segurando, inclusive, para não ter um ataque cardíaco aqui de tanta raiva, velho. Además, el jefe de Estado venezolano estará participando en este 30. Raiva, sim, com a injustiça. Tem gente que... Tem os idiotas, né, da esquerda vão... Ai, dor de cotovelo, não sei o que. Cara, não. Isso aqui é vergonha alheia mesmo, de ver o que o Brasil tá se tornando. O que o Brasil se tornou, cara? Depois de todas as burrices do Bolsonaro, a gente tem essa situação, né? Onde o Lula, paz e amor, né, que era apregoado pela classe artística, o Lulinha, paz e amor, olha quem ele está trazendo para o Brasil. Quer dizer, com o Zelensky, que estava lá do lado dele, o cara estava, o quê? Tipo, 2 metros de distância, menos que isso ainda. 1,5 metro de distância do Zelensky, cara, que é o presidente da Ucrânia que sofreu um ataque, invasão russa. E o Lula não foi cumprimentar o cara. Agora, Nicolás Maduro, aí não. Aí você tem que convocar essas lideranças da América Latina, inclusive esse ditador que, como nós lemos na notícia, provavelmente é envolvido com narcotráfico. E não só isso, ele é o ditador do país que preside. Então, é muito curioso, né? Muito curioso que o Lula despende tanta energia para trazer esse cara para cá, para recebê-lo com honrarias, mas sequer cumprimente o presidente da Ucrânia que sofreu um ataque contra a soberania do seu país. Esse é o presidente de vocês, é o Lula, tá? Vamos continuar vendo aqui. 30 de mayo, en la reunión de presidentes suramericanos, convocada por su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Silvia Flores. Recepção dos militares, ó. Parabéns, hein? De Maduro le da el recibimiento. O que é isso? Uma trombetinha? O que
que vocês estão tocando? La secretaria de América Latina y del Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la excelentísima señora Gisela María Figueiredo Padovan, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Brasil, el excelentísimo señor Manuel. Ah, meu Deus. Bom, mas tem mais aqui, né? Vamos ler um pouquinho dessa notícia antes de ir para as coisas piores, porque tem coisas piores. Isso aqui é uma notícia, como eu falei para vocês, de 2020. Eu não sei como é que tá agora isso, mas tá dizendo aqui, né? Estados Unidos oferece recompensa de 15 milhões. Aliás, se você quiser ficar rico rápido, ó, a sua chance é aí. Você pode ganhar 15 milhões de dólares se você prender o Nicolás Maduro. Ele tá lá em Brasília, pessoal. Quem quiser fazer isso, boa sorte. Acusado de narcoterrorismo, né? Bom, aí é dito aqui, na manhã desta quinta-feira, 26, isso lá de 2020, uma recompensa de 15 milhões de dólares foi oferecida pelos Estados Unidos a quem ajudar a capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O líder chavista e políticos, e militares também, né, não só ele, mas da cúpula do seu governo, foram acusados pelo procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, dos crimes de narcotráfico e terrorismo internacionais de corrupção. Na manhã dessa quinta-feira, de 26, da data em questão que nós já apontamos, uma recompensa de 15 milhões foi oferecida pelos Estados Unidos a quem ajudar a capturar o presidente da Venezuela. O líder chavista e políticos e militares da cúpula de seu governo foram acusados pelo procurador-geral dos Estados Unidos, de novo aqui o William Barr, dos crimes de narcotráfico, terrorismo, corrupção e tudo mais que você possa imaginar. Foram anunciados também recompensas no valor de 10 milhões de dólares pela ajuda na prisão do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, pelo ministro da Indústria Tarek El Aissami, pelo ex-diretor da inteligência Hugo Carvajal e pelo general Cliver Alcalá. Acho que é assim. Durante a coletiva de imprensa dos Estados Unidos, o procurador mostrou uma tela onde estava escrito corrupto regime venezuelano. Ele deve ter usado um PowerPoint, inclusive. Droga como terrorismo. Aí você tem todas as explicações a esse respeito. Vocês podem lá ler essa notícia ainda disponível, tá? Então é isso, né? Mas aqui, pessoal, o Nicolás Maduro parece estar muito bem e é engraçado que seja recepcionado com tanta pompa por esse governo bizarro que se tornou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos esperavam uma coligação, né? Uma coligação, nós queremos fazer uma aliança com todos os democratas do Brasil, vamos escrever uma carta a favor. Puta que pariu! Vocês lembram da carta a favor da democracia? Vamos escrever uma cartinha aqui, peguem lá o lápis, vamos escrever uma cartinha aqui a favor da democracia, vamos chamar os artistas da Globo, todo mundo vai assinar a cartinha. Ali, ó, assine meu nome, pronto. A favor da democracia. E aí foram esses caras todos votaram em quem? No Lula, né? E de repente o que acontece? Hoje, em pleno dia 29/5, ou foi ontem, não sei. Quem é recepcionado no Brasil com pompas e louvores? Nicolás Maduro. É uma piada pronta? Isso é uma piada. Só que é uma piada que me causa nojo. Esse tipo de piada, aí sim deveria ser censurado. Os caras querem censurar o Léo Lins e tal, fazer brincadeiras. Mas as piadas do Lula que devem ser censuradas, né? Eu até aconselharia prenderem ele de novo, porque isso sim é uma piada de mau gosto. Essa piada acho que o Brasil não gosta. Mas vamos ver o que essa criatura chamada Marco Antônio Villa, que eu confesso, em dado momento da história humana, eu até admirei essa figura. Mas por pouco tempo, graças a Deus. Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Que é bem curioso. E antes de chamar o professor Marco Antônio Villa, mostrar um pouco mais da imagem do desembarque de Nicolás Maduro em Brasília ontem à noite, porque certamente, né, professor, essa imagem vai ser muito explorada por uma série de razões. Há uma discussão um pouco mais rasa e uma discussão um pouco mais profunda. Opa, qual que é a discussão rasa, irmão? Qual que é a discussão rasa? A discussão rasa é que a gente está simplesmente admitindo óbvio. Tipo, ele é o ditador da Venezuela, ele persegue os opositores políticos do seu governo, ele frauda eleições. E ele veio para o Brasil e é tratado como se fosse um herói? Ele destruiu o seu país, destruiu a economia do seu país, destruiu o seu povo que está vivendo na miséria. Ele literalmente matou milhares de opositores políticos, Oscar Pérez que o diga. E ele vem aqui para o Brasil e é tratado como herói. E isso não é uma coisa que deva ser deflagrada com clareza? Só porque o Lula está dizendo que 1 mais 1 é 3, nós precisamos agora acreditar? Cara, eu vou te falar, moralmente falando, isso aqui é um troço assim que... Meu Deus, cara.
É você ver o estupro acontecendo, você tá vendo o estupro acontecendo na tua frente e você não faz nada. Você dá risada apenas. Dá aquele sorrisinho envergonhado e não faz nada. É isso. Pelo menos vomite. É o mínimo que se espera de uma pessoa que tenha bom senso. Agora, se você já está no âmbito da histeria, aí já não tem mais o que dizer, né? Aí já perdeu. Porque, assim, cara, é o que eu falo, não importa se as pessoas aí votaram no Lula, né? Muita gente votou no Lula porque não tinha os dados, sabe? Não acompanhava a política. Às vezes o cara trabalha o dia inteiro, pô, não tem tempo de acompanhar noticiário, política. Eu entendo isso. O cara acabou caindo na lábia desses propagandistas de política e votou nele. Agora, eu entendo também que nós estávamos diante de uma dicotomia, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, que era uma coisa terrível. Então, na época eu até aconselhei, olha, no primeiro turno, votem em alguém, porque tem muita opção, não é dualidade, não é dilema nenhum. Porque tem gente para votar, você pode votar em qualquer pessoa. Das que tinham, eram realmente opções péssimas, mas muitas delas eram melhores que Lula e Bolsonaro, na minha modesta opinião, tá? E outra, se você votasse nulo no primeiro turno, você estaria ajudando o Lula, né, diante da questão do cálculo eleitoral. Agora no segundo turno não. No segundo turno só tinha Lula e Bolsonaro. No final o que sobraria eram os votos em termos de soma e subtração. Infelizmente, cara, a gente viveu esse dilema no segundo turno. Aí não tinha jeito. Se fosse o Bolsonaro hoje, a gente estaria discutindo outras coisas também complicadas. Mas a ingerência do Lula, né, a postura do Lula, decepcionou muita gente que acreditou que ele seria um cara assim totalmente a favor da democracia. O Lula é a favor da democracia em vista de investir nas ditaduras, né, que é o que ele sempre fez. Ele é a favor da democracia no Brasil para ganhar dinheiro pelo seu neoliberalismo distorcido e subsidiar todas as ditaduras bizonhas comunistas que existem na América Latina. É isso que ele faz. Ele fazia isso antes e vocês não entenderam. Ele vai fazer de novo. Vamos continuar vendo aqui. Nicolás Maduro desembarca no Brasil depois de um longo período em que as relações entre os dois países, Brasil e Venezuela, deixaram de existir. Decisão tomada de forma unilateral. Porra, olha como ele fala. As relações diplomáticas entre Venezuela e Brasil foram deixadas de lado por uma postura unilateral do Bolsonaro. Puta que pariu! O que você quer dizer com isso, cara? Você, soou como se você estivesse criticando. Porque o Bolsonaro pode ter os maiores defeitos do mundo, e realmente tem, né? Mas pelo menos ele deixou de ter relações diplomáticas com a Venezuela, porque a Venezuela é presidida por uma porra de um ditador. Detalhe, foi o governo Bolsonaro que revogou o decreto da proibição de Maduro em solo brasileiro. Até aquilo que ele fez certo, cagou no final. Podemos supor moeda de troca. É provável que sim. Agora, é engraçado, né? Quando o Nicolás Maduro venceu a sua eleição fraudada, porque era impossível que perdesse, quem foi comemorar com ele? Vocês lembram? Gleisi Hoffmann e toda a caralhada do PT. Foram eles que foram lá comemorar. Tem fotos, inclusive, vídeos aí que vocês podem observar com os olhos que a terra há de comer. Pelo governo Bolsonaro. Impressionante como o presidente venezuelano Nicolás Maduro está cada vez mais parecido com o professor Girafales do Chaves, né? Ah, não, cara, não fala isso do grande professor Girafales, comparar com essa criatura aí, pelo amor de Deus. Mas lave a sua boca, meu amigo, lave a sua boca. Nova história, essa questão estética, professor Marco Antônio Villa, é importante para o Brasil, para o Estado brasileiro, para além da discussão Bolsonaro-Lula, para o Estado brasileiro, estabelecer relações diplomáticas com a nossa vizinha? Não. Se o Villa tiver um pingo, eu já vi esse vídeo, eu sei que ele vai falar isso, né? Mas se ele tivesse um pingo de noção, de bom senso, ele diria: não, não é bom, ponto, acabou. Não tem conversinha, não tem blá blá blá, não tem verborragia. Não é bom. Isso aí é um ditador, isso aí é um cara envolvido com narcotráfico, isso aí, pelo amor de Deus, cara, não é bom, ponto. Mas olha o que o Villa vai falar, olha só, vamos observar bem isso daqui. Venezuela, ou de alguma maneira pode parecer que, restabelecendo essa reunião, o Brasil está de alguma maneira chancelando um regime que para muita gente se assemelha a uma ditadura. Mano do céu, velho. Olha, eu vou te falar, bicho, eu tô quase tendo um infarto aqui. Um regime, olha como ele vai falar, um regime que se assemelha a uma... Cara, por que você tem papas na língua pra falar do porra do Maduro, bicho? Você tem alguma dúvida que isso aí é uma ditadura? Você tem alguma dúvida que esse cara é um cretino desgraçado que acabou com a sua própria população? Você tem realmente alguma dúvida? Agora a coisa, né? Quem que dá chancela ao Maduro muito antes do Lula ganhar as eleições aqui em 2022?
O PT sempre deu chancela pra Venezuela, sempre. Não era o Lula que vivia lá em Cuba, tirando foto e cumprimentando e articulando com Fidel Castro, com os irmãos Castro, na verdade, com o próprio Hugo Chávez, quando ele estava vivo. E na vitória recente da eleição fraudada, como eu já disse, estava lá Gleisi Hoffmann. Engraçado, ela estava lá comemorando, uma hora depois ela veio pro Brasil para pedir democracia com a torcida do Corinthians, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, eu vou me segurar para não ter um infarto aqui. Vou precisar tomar um suco assim, uma água com limão, né? Dizem que é bom para evitar infarto. Naquele país, professor? Essa é uma questão. Olha o Vila. Ele tem que fazer essa pausa, porque ele vai ter que tirar, cara, isso daqui do limbo da intelectualidade, mano. É tipo, ele deve estar pensando, de onde que eu vou tirar uma desculpa boa aqui pra tentar defender a porra do PT, velho? Da onde? Mas ele vai meio que, né, tentar, vamos ver. Extremamente polêmica, extremamente polêmica, né, Vila? Extremamente polêmica, né? Primeiro, vamos lembrar que houve uma Vila, puta que eleição já há algum tempo na Venezuela com a vitória de Chávez. Né? Ele tentou o primeiro golpe de Estado, acabou fracassando, foi preso e depois ele tentou o golpe de Estado. Pelo presidente Rafael Caldeira, né? Presidente histórico, inclusive, da redemocratização da Venezuela, lá atrás, em 1958. Calma, Vila, toma cuidado, Vila, senão a galera vai te fritar aí, ó. Tem origem no antigo Partido Democrata Cristão, numa conjuntura em que a democracia cristã era muito forte na América do Sul, muito presente no Chile e muito presente no Brasil. A grande figura no Brasil, uma delas era Franco Montoro, no Chile o presidente Eduardo Frei e Rafael Caldeira lá na Venezuela. Bem, aí com a anistia ele se candidatou à presidência da República, Chávez, entenda-se, e venceu. E a partir dali... Detalhe, essa vitória do Chávez realmente não foi fraudado, tá? Nessa época aí ele conseguiu realmente um apoio popular. Então... ele estava começando o processo de autogolpe, como é chamado, né? O golpe moderno às democracias liberais é um autogolpe. Enquanto ele está como presidente, ele forja inúmeras artimanhas para fortalecer a sua influência sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário, e a partir daí é que ele começa a implementar, né, a sua força e ele acaba se tornando a própria Constituição. E a partir daí, meu amigo, deu poder para Jamanta, ela não vai largar mais. É basicamente isso, a não ser que um câncer não mate, como foi o caso do Hugo Chávez. Né? Começou a ampliar os tentáculos do executivo em relação... Exatamente, ampliou os tentáculos do executivo. Sobre o legislativo no seu controle e o controle do poder judiciário. E também o controle das Forças Armadas. E mais ainda, sim, Forças Armadas. Pior ainda, né? Um verdadeiro exército particular de milicianos. É um processo histórico mais ou menos conhecido na América Latina, não é novo, vem desde o processo independentista lá no século... Tá lá no livro, né, Como as Democracias Morrem, o livro Como as Democracias Morrem denuncia, quem denuncia é o porra do Hugo Chávez, temendo quem? O Bolsonaro. Mas olha só quem que tá comemorando a vinda do Nicolás Maduro, o governo do PT. Dá pra explicar isso, pessoal? Vocês que dizem que o Lula é democrático? 19 com os caudilhos, né, excetuando o Brasil, a América Latina de colonização espanhola, foi grosso modo uma independência liderada por caudilhos, excetuando também o início da Revolução Mexicana e o Grito de Dolores, que foi O Grito de Dolores. Nossa, onde você tá indo? Uma guerra camponesa, como diz o grande Otávio Paz no Labirinto da Solidão. Bem, vamos falar o que importa agora? Vamos lá então. A questão é que Chávez permaneceu mais tempo do que se imaginava. Durante seu governo houve uma tentativa de golpe, inclusive, contra Chávez, que foi derrotada. Tentativa de golpe. Aliás, eu tinha um professor, como eu já falei antes aqui na faculdade, na matéria Filosofia Política, fiz Filosofia na Universidade de São Judas Tadeu, tá? Tinha um professor lá que era petista, e ele era professor de Filosofia Política. Bem curioso isso, né? Pois bem, num certo dia, esse professor decidiu passar um documentário que era a comemoração da vitória de Hugo Chávez, tá? Nas eleições ali, depois da tentativa de golpe contra Hugo Chávez e o seu retorno e tudo mais. E convencendo os alunos mais alienados, inclusive por conta do documentário, que Nicolás Maduro era vítima, o Hugo Chávez, na verdade, o Hugo Chávez era vítima da história e que o retorno dele foi um retorno triunfal e tudo mais. E óbvio, né, que foram tempos de muitas discussões universitárias ali, mas felizmente esse professor nunca me deu nota baixa por atacar o PT e atacar o bolivarianismo, né? Porque até ele, de algum modo, saberia dizer que nem tudo são flores, né? Apesar dele acreditar nessa narrativa, nem tudo são flores ali. Mas é óbvio que essa história, inclusive, eu conto em um vídeo que eu fiz sobre
a figura de Hugo Chávez e a figura do Bolsonaro. Tem um vídeo onde eu falo sobre esse assunto, onde eu comparo, inclusive, bolsonarismo com petismo. Está no meu canal, na playlist Críticas ao Governo Bolsonaro, tá? Mas eu vou já... Estou montando uma nova playlist agora como críticas ao governo do PT, já que é um período de profunda análise crítica, certo? Aconselho vocês a assistirem aquele vídeo onde eu explico melhor essa história aí da Venezuela. Vamos ver aqui. E depois, com seu falecimento, assumiu o vice-presidente Maduro e permaneceu até hoje, com eleições questionadas. Com eleições questionadas. Ainda bem que ele falou questionadas, né? Senão... Ele mudou a estrutura. Mas não é nem questionada, é fraudada mesmo, né? Os distritos eleitorais vão na Venezuela para ter uma maioria parlamentar, mas... Você viu o cuidado que o Vila tem pra falar dessas coisas? Tudo, sabe, pisando em ovos. Quem é você? O que aconteceu contigo, Vila? Tô te desconhecendo. Como assim você tá pisando em ovos pra falar mal do Maduro, porra? Caralho, está lá. velho. A oposição, a grande parte dela está fora do país, né? Especialmente na Flórida. Muitos migrantes Mas por que você acha que eles estão fora do país, né? Ninguém quer morrer. Vamos combinar. migraram e foram no total milhões. É para a Colômbia, né? Muita gente vai para a Colômbia, para os Estados Unidos, alguns países da América Central, para o Chile, para Irrelevante. o Brasil também, etc. A questão que se coloca é que foi criado um antagonismo que não se resolve. Nem o Maduro. Olha a falácia da equivalência. Olha a falácia da equipolência. Tá querendo colocar no mesmo pé de igualdade das forças da oposição e as forças do governo Maduro. Quem que é pior, quem que é melhor, eu não sei, veja bem. Vamos lá, meu amigo, não tem equivalência aí, pelo amor de Deus. Maduro consegue se enfraquecer politicamente e nem a oposição merda. consegue ter força para derrubar eleitoralmente o Maduro. Derrubar eleitoralmente. Cara, deixa eu te contar uma novidade, Vila. As eleições na Venezuela são fraudadas. Você quer vencer um cara que frauda eleições eleitoralmente. Porra, me conta qual que é a sua estratégia, que eu quero saber como é que você faz isso. Vide o caso Guaidó, que é patético, né? Que teve aqui no Brasil. O patético é o Guaidó, pessoal. Olha aí, o patético é o Guaidó, né? Agora o Nicolás Maduro, comedor de picanha, enquanto o seu povo passa fome. Aí não, ele é um homem forte. Mas o Guaidó é patético, segundo o Vila, né? Olha a cara desse maluco, velho. Era ridículo querer reconhecer o Guaidó ridículo o que você tá falando, cara. como presidente da você tá Venezuela. falando. Foi um momento grotesco. Eu sei que tem gente que vê assim, mano, quando você faz react de um vídeo, é muito fácil você gravar na tua casa e falar mal dos caras que estão lá ao vivo e tudo mais. Mas, pessoal, a questão aqui não é a performance dentro de um debate. Eu não quero me sobrepor a essa figura. Mas o erro dele é tão grosseiro que não importa se eu tô gravando ou se eu tô falando ao vivo. A grande questão é que o erro dele é grosseiro demais pra ficar impune. Isso aqui tá indo pra milhões de casas, milhões de brasileiros estão ouvindo esse cara e acreditando nele. Felizmente tem muitos que já sabem que ele tá falando uma baita de uma besteira aqui. Que ele tá passando panos quentes ao governo Lula. Sabe-se lá por quê. Eu vou, inclusive, teorizar algumas coisas aqui daqui a pouco. Isso que ocorreu em alguns países, inclusive pelo Brasil. Ele é presidente da Venezuela, tem de ser recebido em uma reunião de presidente sul-americano. Ele é o presidente da Venezuela e tem que ser recebido. Agora, o Brasil vai participar, tenho certeza, de um processo que leve ao fim desse confronto antagônico, né, entre oposições. Ah, meu Deus. Quer dizer que o Lula é um senhorzinho paz de amor que vai levar ao fim dessa colisão, olha o argumento dele, dessa colisão entre a oposição e o ditador Nicolás Maduro. Sendo bom, claro, para ambas as partes, imagino eu. Partindo do pressuposto lulista, mas aí daqui a pouco vocês vão ver o que o Lula falou a respeito do Nicolás Maduro. Daqui a pouco eu tenho um vídeo aqui, pessoal. Eu tenho um vídeo, já preparei. Vamos. No plural, porque lá tem oposição horrorosa também, hein? Tão ruim como a do Maduro, hein? Tão ruim, mas o Maduro não é oposição, não. Agora, você pode ter oposição ruim. Na época da ditadura militar, você tinha a oposição que eram guerrilheiros, né? Eles queriam acabar com a ditadura dos positivistas militares para implantar uma ditadura do proletariado e matar muito mais gente. Diga-se de passagem aí. Vide a obra máxima de Marighella, que inclusive virou filme. Meu Deus, cara. Por isso que esse país não vai pra frente, bicho. Os caras, eles veem o bandido e chamam o bandido de herói. E vem um cara que era guerrilheiro, que estava disposto a matar e morrer, em nome de uma revolução, que se tornaria uma ditadura do proletariado. E aí esse cara acabou falecendo por conta do confronto com a ditadura dos militares. E o que acontece? Transforma um cara em herói. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não faz sentido você dizer que os militares eram heróis também, na ditadura dos generais e tal. Mas também não faz sentido você dizer que um cara que queria a ditadura do proletariado é um herói. Porra, pelo amor de Deus. E pra completar, até mudaram a cor da pele dele, né? Dado essa cultura progressista que tem por aí. Agora, assim, se existe uma posição ruim lá na Venezuela, bom, deve existir um monte de pessoas diferentes, com ideias diferentes, assim como é no Brasil. Mas eu tenho certeza que a oposição
que quer a volta de um regime democrático como existia no passado, apesar das terríveis corrupções que existiam na Venezuela, assim como existe aqui no Brasil, é uma coisa que tem que ser combatida de fato, mas não vai ser você não vai combater isso fazendo uma ditadura e dando poderes plenos ao poder executivo, né? Pelo amor de Deus, bicho. Vamos lá. E o Maduro, quer dizer, como se chegar a uma solução que permite que a eleição seja transparente, seja livre, com observadores internacionais. E por fim, há uma elite... Esquece, isso não vai acontecer, meu amigo. ...que está riquíssima na Venezuela, hein? As festas em Caracas, em alguns lugares, são fabulosas. E de gente... Caraca, sério que as festas em Caracas são fabulosas? E quem quer aproveitar mais, né? Que não tem ligação tão próxima com o Maduro. Então, veja como a América Latina ela é contraditória. Então, o Brasil... Tão contraditório contra o seu discurso, imagino eu. O papel do Brasil é de conciliação, para ver se... Maluco do céu, velho. Eu vou tentar me acalmar aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar uma respirada. Deixa meu coração voltar ao normal. Não quero ter um infarto aqui. Vamos lá, deixa eu me segurar. O Vila está dizendo que o Lula é um articulador da paz na Venezuela. É isso que ele falou. Foi isso mesmo. Eu entendi bem. Meu Deus, cara. Meu Deus. Respira, respira. Tá. Deixa eu mostrar aqui um vídeo agora do Lula falando, né? Vamos lá. Agora é o Lula que vai falar, vamos ver. O articulador da paz, segundo o Marco Antônio Villa, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui antes essas imagens para tentar explicar um pouco do porquê que figuras como Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, não é o caso do Felipe Neto, mas enfim, ele também criticava o PT. Por que esses caras mudam de opinião de uma forma assim tão grotesca? A Paula Schmidt, que escreveu esse... Deixa eu colocar aqui. Esse artigo. Isso aqui é um artigo, tá? Eu peguei só um trechinho dele. Eu li esse artigo num vídeo num podcast, aliás, vou lançar podcast sobre a Lava Jato, mais especificamente a Vaza Jato do Intercept, onde ela faz uma crítica fenomenal a esse agente de notícia. E ela vai dizer aqui, num trecho, o seguinte, ó. No livro que escrevi sobre espionagem para uma editora inglesa, explico como esse mundo subterrâneo se vale de chantagem para recrutar colaboradores. Aí ela vai falar de um acrônimo com a letra MICE, que foi criada por serviços de inteligências, para explicar as 4 razões mais comuns. Você pode imaginar outras razões, certo? Mas as razões mais comuns que eles elencaram ali para a transformação de um cidadão em traidor e, portanto, um colaborador de regimes fascínoras. Ok? Vamos considerar aqui que o PT está governando o Brasil de uma forma pouco adequada, tá? Para não dizer outra coisa. Então, como recrutar pessoas que defendam esse governo fascínora? De certo modo, isso aconteceu com o Bolsonaro também. Qualquer bosta que o Bolsonaro fazia, iam lá os caras, com suas vertentes ficcionistas, defendê-lo a todo custo. O Lula, já sabendo disso, já fazendo isso há muito tempo, tem também os seus articuladores, os seus defensores, os seus colaboradores recrutados. E como é que se faz isso? Segundo a Paula Schmidt, por dinheiro, money, por ideologia, coerção, no caso aqui chantagem, ou pelo próprio ego do cara que mudou de opinião, que não vai querer voltar atrás. E que vai, mesmo sabendo que está errado, ou tendo essa impressão, ele vai continuar no seu viés e na sua prática daquilo que nós chamamos hoje de pós-verdade. Então, ela vai dizer assim, a mais eficiente de todas essas razões, segundo os especialistas, é a própria coerção ou chantagem. Então você imagina que na Vaza Jato não ocorreram só vazamentos do Ministério Público, mas ocorreu vazamentos de ministros políticos, ministros inclusive do STF, vazamentos de jornalistas, vazamentos de pessoas de grande gabarito e importância. Porque, enfim, foram hackeados. Então isso não veio à tona, porque eles selecionaram aqueles que eles queriam destruir. Tanto é verdade que o Intercept agiu como uma verdadeira guerra psicológica. A cada semana, a conta-gotas, eles diziam, vamos trazer uma nova bomba, porque só nós temos acesso aos diálogos da Vaza Jato, né, que eram os diálogos entre o promotor, Deltan Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro. Então, tem até um vídeo onde o Greenwald vai dizer o seguinte, ele que tinha acesso, né, a esses diálogos. Que ele tinha acesso de muitas outras pessoas, mas que ele não ia divulgar, porque o que interessava era só a Lava Jato. Por quê? Né? Quer dizer que só vale, então, a Vaza Jato. Bom,
De qualquer maneira, são provas ilícitas, ponto. Porque elas podem ser modificadas, elas estão na mão de bandidos. O bandido pode fazer qualquer coisa com aquilo ali. E aí ela vai falar isso, cara. Olha, eles agiram como pessoas que estavam promovendo uma guerra de caráter ideológico, mas antes de tudo, psicológico, né? E para ganhar colaboradores, eles usavam também de chantagem, de coerção. Você me ajuda se eu te ajudar. Se você for meu amigo, eu não vou ser seu inimigo. Então, vamos imaginar isso. Uma cena mais ou menos assim. Não estou dizendo que isso aconteceu de fato. Estou fazendo uma ilação. Vamos imaginar que esses caras tenham tido acesso a alguma coisa que comprometeria certa figura pública. E que essa figura teria que agora defender o governo a todo custo e prostituir a sua opinião. E eu sinceramente acho que prostituir a opinião é pior do que prostituir o corpo, cara. É mais ou menos aquela coisa dos vendilhões do templo. Não sei se vocês já leram na Bíblia isso. Mas no momento ali de Jesus chega no templo de Jerusalém, tá vendo um monte de gente, de campista, de pessoas vendendo pássaros, ovelhas, animais, né, para os sacrifícios, conforme a religião. Esses animais puros representavam o sagrado, ou representavam, enfim, a vítima ter vários pecados e tudo mais. Eu já conto isso em vários outros vídeos aqui no meu canal. E eles estavam comercializando questões de caráter sagrado, relações de vínculo religioso. E Jesus achou aquilo um absurdo. Pegou um chicote, saiu batendo na galera, derrubando tudo, afugentando os animais, jogando as coisas das pessoas ali no chão, dinheiro, etc., as moedas. Porque, segundo Jesus, você não pode tornar a casa do pai dele, ou seja, o templo de Jerusalém, a casa de Deus, num comércio de interesses tão obsoletos, né, como aqueles. E hoje na sociedade acontece algo parecido. Só que nesse caso o sagrado é a honra que um ser humano tem, que um indivíduo tem de dizer a verdade. Não tem coisa mais libertadora do que isso. E essas pessoas vendem as opiniões delas e, enfim, ou então se omitem, né? Eu acho que nesse caso é mais, posso dizer assim, muito mais honroso, não sei se honroso seria o caso, mas é menos pior você ficar calado do que você falar a favor de uma mentira, né? Então, mas o que acontece é que no caso da coerção, da chantagem, a coisa é mais grave, porque aí a pessoa que antes atacava vai ter que realmente defender, né? Mas eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que esse é o caso do Marco Antônio Villa, não estou dizendo que esse é o caso do Reinaldo Azevedo, de qualquer figura dessas, de forma alguma. Eu só estou dizendo que isso existe. Pode parecer estranho, mas essas coisas existem, tá? E a gente tem que, enfim, ficar de sobreaviso. Outra coisa que existe, inclusive, é isso aqui, ó. Cadê? Dissonância cognitiva. Segundo Viktor Frankl, diferente dos animais, o homem ele tem um estímulo, entre o estímulo e a resposta, ele tem um hiato, que é o momento onde você pode decidir pela sua intencionalidade, pelas suas características de como um ser consciente, fazer ou não alguma coisa, mesmo que isso te empurre do ponto de vista dos seus instintos, tá? O próprio Xavier Zubiri, ele menciona, né, que a diferença do homem para com o animal é exatamente essa, como eu já falei antes. O homem tem uma inteligência científica que é o sentiligir para alguns intérpretes, e isso significa que o sentir do homem já em si mesmo é diferente do sentir dos animais. Não é que o sentir do homem e dos animais é a mesma coisa e depois o homem, através da sua abstração, raciocina as coisas, como era pensado tanto na filosofia clássica como na modernidade. Segundo o Xavier Zubiri, o homem é um ser de realidade, então ele já sente a realidade de maneira perene, diferente do que os animais sentem. Isso é fantástico, inclusive é uma revolução na filosofia que muita gente não fala por aí porque não sabe também, né? Bom, então quando você fala de dissonância cognitiva, você está falando, primeiro, né? Pessoa que sente diferente do que crê, tá? Então, vamos ler do começo aqui. A dissonância cognitiva é um conceito psicológico que se refere ao desconforto mental que uma pessoa sente quando mantém crenças, atitudes ou comportamentos contraditórios ou inconsistentes entre si. Isso aí é normal, qualquer pessoa vai sentir uma vez na vida, pelo menos, isso aqui, tá? Não necessariamente provocado para te manipular, mas pode ser provocado, esse é o ponto. E ao mesmo tempo, a gente pode considerar uma tensão interna que existe, que ocorre quando há uma incompatibilidade entre como a pessoa acredita e como ela se comporta. Ou entre duas crenças opostas que ela mantém. Pode ser também duas crenças opostas. Pensemos nesse sentido, tá? Eu fico imaginando, né, aquele debate entre evolucionistas e criacionistas, quando o cara admite a evolução das espécies, mas continua acreditando na fé cristã. Então ele tem que
conciliar isso de alguma maneira, né, que é a teoria evoteísta, né, o nome. É um exemplo só. Bom, quando alguém experimenta dissonância cognitiva, pode ocorrer uma sensação de desconforto e angústia, porque é justamente esse o significado da tensão, pois a pessoa percebe a inconsistência em suas próprias ideias ou ações. Para reduzir essa dissonância, as pessoas geralmente procuram formas de resolver a contradição, como mudar suas crenças, justificar ou reinterpretar suas ações, buscar informações adicionais ou evitar situações que acentuem a dissonância. Então, assim, é uma teoria aqui do Leon Festinger, e é óbvio que a dissonância cognitiva não ocorre necessariamente por alguém que esteja tentando te manipular. Mas segundo o Pascal Bernardin, na sua obra Maquiavel Pedagogo, ele menciona que a dissonância cognitiva pode ser usada para manipular as massas, e que isso acontece principalmente no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, tá? No âmbito da formação do indivíduo, seja na escola, na faculdade, em outros lugares. Porque você vai ter um confronto entre duas crenças opostas e um confronto entre novos comportamentos e uma crença que é distinta desses comportamentos. E isso acaba mudando, modificando a pessoa. Então isso é totalmente diferente do que é a conversão, por exemplo. A conversão é uma redenção que o indivíduo tem por uma iluminação que o cristianismo chama de metanoia. Tá? Isso é diferente completamente da dissonância cognitiva propriamente dita. Porque a dissonância cognitiva é algo que tem a ver, na verdade, com uma tensão que vai te corroendo por dentro. E que pode, inclusive, te corromper para ideias que não tenham vínculo com a realidade. Mas que, muito pelo contrário, tem um vínculo apenas com a fuga daquela tensão interna. Então, do ponto de vista da psicologia das massas, a dissonância cognitiva tem um poder muito profundo para causar histeria nas pessoas e envenenar a mente das pessoas para um mecanismo ideológico que use um fato, aquela coisa da propaganda branca que eu mencionei para vocês anteriormente, mude um fato. Na verdade, eles partem do fato, mas eles nivelam ao bel prazer da hipérbole ou do eufemismo que queira se utilizar aí. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, de pessoas que defendem o PT e todo esse escárnio que nós estamos vendo aqui, um cara que faz toda essa pompa para receber o Maduro, mas que não tem a capacidade de cumprimentar um presidente como Zelensky. É um escárnio. Então, quando você vê isso, você fica quieto, você não tem nem a dignidade de vomitar, é preciso pensar, mas peraí, cara, o que está acontecendo comigo? Será que eu fui vítima da dissonância cognitiva? Olha, talvez tenha sido. Né? Ou do ponto de vista da manipulação, tá? Dúvidas, situações contrastantes na vida todo mundo vai ter. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido de manipular um determinado evento por uma narrativa específica para justificar erros grosseiros como os que estamos vendo aí no governo do PT. Bom, agora sim, dito isto, sem querer dizer que o Vila e o Reinaldo sejam de fato vítimas desse tipo de coisa, pode ser puro ego, né? Pode ser só o ego deles mesmo, de ter mudado de opinião e bater o pé e dizer isso, acabou, eu não vou mudar. Ninguém sabe. Vamos lá. Vamos ver o que o Lula fala. A sua narrativa para que... Voltar do comecinho, né? O companheiro Maduro, que é preciso você saber... Companheiro Maduro. Vocês lembram do debate entre Bolsonaro e Lula? Bolsonaro falava que Lula era amigo do Maduro. Aí o Alexandre de Moraes até proibiu algumas propagandas que vinculavam o Lula ao Maduro. E aí, Alexandre de Moraes, você proibiu e agora? O que você tem a dizer? E agora? Que ele recebeu o cara no Brasil aqui e está chamando ele de companheiro. E agora? O que você, Alexandre de Moraes, tem a dizer sobre isso? Nada? Você não gosta de dar entrevistas? E aí, o que você tem a dizer? Detalhe, eu não estou defendendo esse porra do Bolsonaro, não. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria sobre o que o Bolsonaro pensa sobre as manifestações a favor do Dallagnol. A Dallagnol é outra novela que a gente tem aqui no Brasil, que eu já fiz 2 vídeos falando. E vocês vão ver o descaramento desse maluco. Mas vamos continuar vendo a hipocrisia da esquerda primeiro. Vamos lá. A narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia. Uma narrativa que se construiu contra a Venezuela. Meu Deus, cara. Que escárnio. Que escárnio, velho. Autoritarismo, sabe? E não é autoritarismo não, né? Não é. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua... Cabe à Venezuela. Quem é a Venezuela, Lula? Lava sua boca, Lula, para falar sobre a Venezuela. No Brasil tem venezuelanos que fugiram da Venezuela e que, quando escutam o que você está dizendo, esses caras realmente, assim, literalmente, eles cospem no chão. Para eles é inacreditável. Do pouco de português que eles conseguem entender vendo você falando, eles certamente sentem um sentimento assim, de asco tão profundo que eles não conseguem nem caracterizar isso em palavras. Então lava a sua boca para falar da Venezuela, porque você não sabe o que é a Venezuela, meu amigo. Você é um defensor do ditador da Venezuela. E o Maduro não é a Venezuela. Ponto. A narrativa
para que possa efetivamente fazer pessoas mudarem de opinião. Ai, meu Deus. Só por dissonância cognitiva, né, Lula? Você quer fazer as pessoas mudarem de opinião lavando as mentes, doutrinando essas pessoas. Porque se elas forem constrangidas pelos fatos, aí não tem como mudar de opinião a respeito dessa figura que está na sua frente aí. Desse assassino, aliás. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo... Porque tem. Não tem das contas. Porque tem. Então é preciso que você construa... Entenda-se, invente a sua narrativa. A tá? sua narrativa. Uhum, e eu acho invente. que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor. Ele está planejando isso. Ele está planejando para inventar uma coisa bem verossímil. Mas não que seja verdade. Do que a narrativa que eles têm contado contra você. Ai, meu Deus. É Ai, meu Deus. efetivamente inexplicável. Pessoal, por favor, curtam esse vídeo. Compartilhem, ajudem o canal. O canal tá quase morrendo. Meu canal tá quase morrendo, velho. Dê uma força se você gosta desse canal, porque olha as loucuras que a gente tá vendo, cara. Pelo amor de Deus, né? Um país tem 900 sanções porque o outro país não gosta dele. Você é uma vergonha, Luiz Inácio. É inexplicável. Você é uma vergonha. Acabou? Acabou. E só pra falar da outra vergonha aqui, chamada Jair Bolsonaro, que eu não posso sair desse vídeo sem falar isso aqui, cara. O Jair Bolsonaro boicotando a manifestação a favor do Dallagnol com aquela síndrome do Bebiano que ele sempre teve, né? O Bolsonaro tem uma síndrome chamada síndrome do Bebiano. Ele traiu todos aqueles que o ajudaram a ser eleito. Ponto. Tá? Ele fez isso com o Bebiano. Ele fez com vários outros que o ajudaram e ele tava pouco se lixando, né? Inclusive, tem aquela moça ex-feminista lá. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Eu esqueci agora. Sarah Winter, lembrei. Que fala horrores do Bolsonaro, porque disse que o Bolsonaro não quis ajudá-la no momento de perseguição do STF. Mas também olha o que a menina fez, né? Pelo amor de Deus, vou ficar quieto aqui. Mas várias outras pessoas. E o Dallagnol também apoiou o Bolsonaro, pra quem não sabe, né? O Dallagnol também apoiou o Bolsonaro no segundo turno. O Dallagnol nunca falou horrores do Bolsonaro. Basicamente foi um cara que sempre ficou quieto em relação ao Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro sendo essa figura que foi, atrapalhando e muito a continuação da Lava Jato pelas suas pendências, pelo seu rabo preso. Então, o Bolsonaro sofre da síndrome do Bebiano, tá? E ele tá boicotando. Basicamente é isso, boicote de Bolsonaro, que expõe o racha da direita, né? Muitos caras da direita bolsonarista estão dizendo que a culpa aqui é do MBL, porque é o MBL que está organizando essa manifestação, que não é verdade. Não é só o MBL que está nessa manifestação, até porque o Dallagnol não é do MBL, não tem nada a ver. Tem vários movimentos juntos, se não me engano, vem pra rua, tá junto, enfim. E agora, esses caras aí, bolsonaristas, a própria figura do Bolsonaro tá boicotando o bagulho, cara. A gente já tem motivos o suficiente pra fazer manifestações na rua. Mas total. A gente acabou de receber um ditador aqui no Brasil. Porra, que isso, cara? Que absurdo é esse, velho? E aí, o que o Bolsonaro faz? Eu não sei por qual motivo, talvez porque ele esteja com medo de ser preso, ou talvez porque ele tenha feito já um novo acordo para não ser preso, ou talvez porque ele queira ser a única liderança da direita, que é ridículo, né? Que ele não tem capacidade intelectual nem física para isso. Eu não sei, mas essa figura aqui se tornou isso. E coitado do Dallagnol, né? Se ele estiver contando com os bolsonaristas para ajudar ele, já era, meu amigo, você tá ferrado. Então é isso que a gente tem, né? É isso que a gente tem no Brasil, cara. É uma tristeza e se você quer ser minimamente digno, vomite. Faça isso, vai lá no banheiro, coloca o dedo na goela e vomita, pensando em toda essa merda que você ouviu aqui, dessas figuras como Nicolás Maduro, Lula, Vila e tantos outros. Fique por aqui e até próximos vídeos.